Algo está mudando no mundo dos veículos elétricos. Não com anúncios estrondosos ou revelações chamativas, mas através de decisões de engenharia silenciosas tomadas em laboratórios e fábricas por toda a China. Uma nova onda de tecnologia está avançando pela indústria, sistemas de bateria, projetos de motor e método de fabricação que estão mudando o que um veículo elétrico pode realmente ser. A distância entre o que existe hoje e o que está quase pronto é menor do que a maioria das pessoas imagina. Por muito tempo, a indústria de veículos elétricos parecia pertencer a um pequeno grupo de nomes conhecidos. A Tesla era quem estava ultrapassando limites. A Toyota era quem se mantinha firme. Alguns outros tentavam encontrar seu lugar. O mapa parecia definido. Mas os mapas mudam. Nem sempre com um anúncio alto. Nem sempre com um único momento que todos lembram. Às vezes, o solo se move lentamente, sob a superfície, enquanto a maioria das pessoas está olhando para outro lugar. Foi o que aconteceu na China. Não começou com uma fábrica ou um veículo. Começou com decisões silenciosas. Programas governamentais que direcionaram financiamento para a pesquisa de baterias. Programas universitários que formaram engenheiros às dezenas de milhares. Investimentos em manufatura que pareciam, na época, apenas crescimento industrial básico. Individualmente, nada disso parecia uma revolução. Juntos, foram exatamente isso. O que muitos ignoraram foi o quão deliberadamente isso foi construído. A China não estava simplesmente tentando vender mais carros. Estava construindo a capacidade de definir como os carros seriam feitos, as baterias, os motores, os sistemas de software, as cadeias de suprimento de matéria-prima. Camada por camada, peça por peça, até que a base se tornou tão grande e tão profunda que o resto da indústria estava em cima dela sem perceber completamente. Os números, quando examinados com cuidado, contam uma história difícil de ignorar. A China agora produz mais veículos elétricos por ano do que o resto do mundo combinado. É o lar dos maiores fabricantes de baterias do planeta. Os engenheiros que trabalham em seu setor de VE somam centenas de milhares. Essa escala não é apenas um fato econômico. É um fato tecnológico. Quando tantas pessoas estão trabalhando no mesmo conjunto de problemas, as soluções chegam mais rápido. A indústria que o mundo pensava ter entendido já foi reorganizada. As empresas que antes a lideravam agora estão navegando em um cenário que alguém ajudou a projetar. E a forma completa desse novo cenário está apenas começando a se revelar. Todo veículo elétrico começa com a mesma pergunta: até onde ele pode ir e quanto tempo leva para recarregar? Todo o resto, o design, o software, o preço, vem em segundo lugar. A bateria é o começo e o fim dessa conversa. Por anos, a indústria aceitou certos limites como algo simplesmente inerente à tecnologia. A densidade energética tinha um teto. A velocidade de recarga tinha um teto. O custo tinha um piso que os fabricantes tentavam continuamente reduzir, mas nunca conseguiam romper de verdade. Não eram fracassos. Eram apenas as fronteiras do que a química permitia. Ou assim parecia. Os fabricantes chineses de baterias, trabalhando em dezenas de empresas e instituições de pesquisa, começaram a abordar essas fronteiras de forma diferente. Não as aceitando como fixas, mas questionando se as premissas por trás delas ainda eram precisas. Parte desse trabalho envolveu novos materiais. Parte envolveu repensar a estrutura física da própria célula, como as camadas são organizadas, como o calor se move pelo pacote, como a bateria se comporta sob estresse. O que muitos ignoraram foi o quanto dessa pesquisa estava acontecendo simultaneamente, em múltiplas empresas, todas focadas nos mesmos problemas. Os resultados começaram a aparecer, não em comunicados à imprensa, mas em linhas de produção. Baterias que armazenavam mais energia no mesmo espaço físico. Células que se degradavam mais lentamente ao longo de centenas de ciclos de carga. Pacotes que podiam aceitar recarga mais rápida, sem os danos internos que antes tornavam a velocidade um compromisso. Na época, algumas dessas mudanças pareciam melhorias modestas. Só mais tarde a escala do que estava sendo construído se tornou clara. Uma bateria que custa menos, dura mais e carrega mais rápido, não apenas melhora um veículo.
Ela muda todo o cálculo de se um veículo elétrico faz sentido para alguém que nunca esteve completamente convencido. Essa mudança está em andamento. E a questão de onde ela leva ainda está sendo respondida. Há um momento que todo motorista de veículo elétrico conhece. O momento em que o indicador da bateria cai o suficiente para se tornar uma decisão. Onde parar? Quanto tempo esperar? Se o plano para o resto do dia ainda se sustenta. Esse momento é uma das últimas razões pelas quais muitas pessoas hesitam em fazer a mudança. Não é realmente sobre a tecnologia. É sobre a sensação do tempo. Alguns minutos em um posto de combustível são esquecíveis. 30 minutos esperando por uma carga são algo que uma pessoa anota, planeja, lembra. Essa diferença na experiência moldou silenciosamente como milhões de pessoas pensam sobre veículos elétricos, mesmo sobre aqueles que nunca dirigiram. A China tem trabalhado nessa sensação. O número de estações de recarga construídas na China nos últimos anos é, por qualquer medida razoável, extraordinário. Mas este capítulo é menos sobre quantidade e mais sobre o que essas estações estão se tornando capazes de fazer. A infraestrutura de recarga ultra-rápida está sendo implantada em uma escala que a maioria dos outros países ainda não tentou. Estações capazes de fornecer potências muito altas estão saindo de programas piloto para disponibilidade cotidiana. O problema mais difícil, no entanto, não é a estação. É o veículo. Empurrar grandes quantidades de energia para dentro de uma bateria muito rapidamente gera calor. Calor, com o tempo, danifica as células. Encurta a vida útil do pacote. Cria um compromisso que o carregamento rápido sempre carregou, velocidade agora ou longevidade depois. O que muitos ignoraram foi quanto o esforço de engenharia estava sendo direcionado para dissolver esse compromisso completamente. Sistemas de gerenciamento térmico. Novas arquiteturas de célula. Software que monitora e ajusta a taxa de recarga em tempo real. O progresso foi feito. Progresso genuíno e mensurável. A recarga de 5 minutos ainda não chegou. Mas a distância entre essa ideia e a realidade diminuiu visivelmente. O que fechará essa lacuna restante, e quão cedo, é uma questão que a indústria está observando com muito cuidado. A Toyota construiu sua reputação na paciência, em testar as coisas por mais tempo do que o necessário, em nunca lançar algo antes de estar pronto. Essa filosofia produziu alguns dos veículos mais confiáveis já feitos e rendeu à empresa um tipo de confiança que pouquíssimos fabricantes igualaram. Quando os veículos elétricos começaram a ganhar impulso real, a Toyota não entrou em pânico. Ela calculou. Seu cálculo foi baseado no que sabia. A tecnologia de bateria melhoraria lentamente. Os veículos híbridos permaneceriam práticos e populares por mais tempo do que os defensores dos EVs puros acreditavam. E as células de combustível de hidrogênio, nas quais a Toyota havia investido profundamente, eventualmente encontrariam seu momento como a solução de longo prazo para o transporte com zero emissões. Essas não eram conclusões irracionais. Elas eram construídas sobre conhecimento real, de engenharia e décadas de experiência na indústria. O que a Toyota não levou totalmente em conta foi o ritmo. Os fabricantes chineses de baterias avançaram mais rápido do que o cronograma que a Toyota havia mapeado. As reduções de custo projetadas para levar uma década aconteceram na metade desse tempo. As melhorias na densidade energética que pareciam anos distantes começaram a aparecer em veículos de produção. As premissas por trás da estratégia da Toyota não se quebraram todas de uma vez. Elas amoleceram, silenciosamente, uma por uma. Na época, isso parecia um ajuste administrável. Só mais tarde o efeito cumulativo se tornou mais difícil de ignorar. A Toyota respondeu. Formou parcerias com empresas chinesas de baterias. Acelerou seus próprios programas de desenvolvimento de EVs. Fez mudanças internas que sinalizam uma recalibração genuína, não apenas um ajuste de relações públicas. Mas há uma dificuldade particular em ser uma organização cuidadosa em um momento de movimento rápido. A mesma disciplina que construiu a reputação da Toyota também reduz a velocidade com que ela pode mudar de direção. O caminho à frente para a Toyota ainda existe.
Simplesmente não é o caminho que a empresa originalmente planejou percorrer. E alguns dos desvios traçam-se diretamente de volta a decisões tomadas em laboratórios chineses anos atrás. A Tesla fez algo que quase nenhuma empresa na história moderna conseguiu. Ela fez as pessoas sentirem algo sobre um carro. Não apenas apreciação. Não apenas preferência. Algo mais próximo de crença. A marca carregava um peso que ia além do veículo, e por muito tempo, esse peso foi uma de suas vantagens mais duradouras. A tecnologia ajudou. O software estava à frente do que os fabricantes tradicionais ofereciam. A rede de recarga era confiável e abrangente. A eficiência de fabricação, especialmente após anos de aperfeiçoamento doloroso, tornou-se genuinamente impressionante. Essas eram vantagens reais, construídas através de esforço real. Mas vantagens não são permanentes. Os fabricantes chineses estudaram a Tesla cuidadosamente. Isso não é segredo nem crítica. É simplesmente o que concorrentes sérios fazem. Eles examinaram a abordagem, identificaram as lacunas e começaram a construir em direção a elas com recursos consideráveis e velocidade considerável. Alguns igualaram a sofisticação do software. Alguns construíram redes de recarga dentro da China que rivalizavam com a Tesla em escala e confiabilidade. Alguns introduziram veículos em faixas de preço que tornaram a comparação direta desconfortável para a Tesla em mercados onde o custo carrega mais peso. O que muitos ignoraram foi que esta não era apenas uma história de preço. O progresso técnico que acontece dentro dos EVs chineses na integração da bateria, na arquitetura do veículo, nos estágios iniciais do desenvolvimento da direção autônoma representa um tipo diferente de desafio. Um que não pode ser respondido simplesmente ajustando uma etiqueta de preço ou lançando uma nova opção de cor. A Tesla ainda está se movendo, ainda construindo, ainda inovando de maneiras que importam. Essa parte da história é real e não deve ser descartada. Mas a distância que existia entre a Tesla e o resto do campo mudou. Os concorrentes que se aproximam não estão chegando apenas com custos mais baixos. Alguns deles estão chegando com respostas para perguntas que a Tesla ainda não terminou de fazer. A maioria das conversas sobre veículos elétricos permanece focada no que o veículo faz, até onde viaja, quão rápido carrega, quão bem o software responde. Essas são as coisas visíveis, as partes que aparecem em avaliações, vídeos de comparação e conversas de compradores. Mas parte do progresso mais significativo que está acontecendo na China não pode ser vista do banco do motorista. Está acontecendo dentro dos edifícios onde os veículos são feitos. As montadoras chinesas e seus parceiros de manufatura têm investido em design de fábrica com a mesma intensidade que outros direcionaram para o próprio veículo. O resultado é um ambiente de produção que parece e funciona de forma muito diferente do que era padrão até 5 anos atrás. A fundição em larga escala mudou a forma como as estruturas dos veículos são construídas. O que antes exigia dezenas de peças separadas, montadas ao longo do tempo, agora pode ser produzido como uma única peça. O processo é mais rápido, introduz menos pontos onde erros podem ocorrer, e reduz o custo geral de construção da própria estrutura. As linhas de montagem robótica se tornaram mais flexíveis. Sistemas anteriores eram projetados em torno de um único modelo de veículo, difíceis e caros de reconfigurar. Sistemas mais novos podem alternar entre modelos com muito menos tempo de inatividade, o que significa que as fábricas podem responder às mudanças na demanda sem os atrasos que antes tornavam a adaptação custosa. O controle de qualidade orientado por software adicionou outra camada. Sensores e sistemas de monitoramento acompanham o processo de produção em tempo real, identificando desvios antes que se tornem defeitos. O que muitos ignoraram foi quanto desperdício isso elimina, não apenas em materiais, mas em tempo. Na época, essas mudanças pareciam melhorias operacionais, ganhos de eficiência, detalhes de segundo plano. Só mais tarde o efeito cumulativo se tornou claro. Uma fábrica que produz mais rápido, desperdiça menos e se adapta mais rapidamente, não é apenas uma fábrica mais eficiente. É uma vantagem competitiva que viaja dentro de cada veículo que sai dela.
Houve um tempo em que comprar um carro significava comprar algo acabado. Ele saía da fábrica completo. O que quer que pudesse fazer no dia em que foi comprado era o que faria pelo resto da vida. O hardware era o produto, e o produto não mudava. Essa relação se inverteu silenciosamente. Nos veículos elétricos mais avançados saindo da China hoje, o software não é um recurso adicionado em cima do hardware. É a camada que determina o que o hardware pode realmente fazer. E ao contrário do hardware, o software pode ser atualizado, refinado e expandido muito depois de o veículo ter saído do chão de fábrica. As atualizações por over-the-air, que antes pareciam uma novidade, tornaram-se uma expectativa básica. Os veículos recebem novas capacidades, refinamentos de desempenho e melhorias de sistema, sem que o proprietário nunca precise visitar uma concessionária. O carro que foi comprado há 6 meses pode se comportar de forma diferente e frequentemente melhor do que no dia em que chegou. As empresas chinesas de EVS investiram nessa direção com uma profundidade que vai além de simples atualizações. Algumas desenvolveram suas próprias arquiteturas de chip, projetando o hardware que executa seu software em vez de depender de fornecedores externos. Algumas construíram sistemas operacionais completos para seus veículos, integrando navegação, assistência ao motorista, gerenciamento de energia e entretenimento em um único ambiente unificado. O que muitos ignoraram foi o que essa integração vertical realmente significa. Quando uma empresa controla tanto o hardware quanto o software, os dois podem ser projetados para funcionar juntos de maneiras que são difíceis para concorrentes que usam componentes de terceiros replicarem. O veículo se torna algo mais próximo de uma plataforma, um produto que evolui. Na época, isso parecia uma distinção técnica, um detalhe para engenheiros se importarem. Só mais tarde o significado se tornou claro. Um veículo que melhora após a compra é um tipo fundamentalmente diferente de produto. E essa diferença está começando a moldar o que os compradores esperam de todos os carros no mercado.